Olá! Hoje falaremos sobre as variedades linguísticas, que possuem como classificações mais usuais geográfica ou diatópica, social ou diastrática, histórica ou diacrônica, situacional ou diafásica. As variedades linguísticas existem porque as línguas não são homogêneas. Elas apresentam mais de uma forma de serem falada ou escrita. É o que nós chamamos de heterogeneidade linguística. Essa matéria me lembra o mestre Evanildo Bechara, quando disse que devemos ser poliglota na nossa própria língua. Devemos compreender que adaptar-se a diferentes contextos não significa cometer erro, significa adequação vocabular. Há várias situações discursivas e há várias formas de se posicionar diante delas. Por exemplo, um grupo de amigos que jogam futebol. A linguagem utilizada nesse jogo de futebol, esse mesmo grupo a utilizará de forma diferente se eles estiverem numa igreja ou numa formatura. Isso é o que nós chamamos de adequação vocabular. Veremos então as principais características de cada variedade linguística. Então, gente, aqui nós temos a variação geográfica ou diatópica. Como o nome já diz, geográfica vai variar de uma região para outra. Região aqui no sentido amplo, pode ser de um país para o outro, cuja língua oficial seja portuguesa, ou dentro do mesmo país, entre as regiões Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste, etc. Como exemplo, eu coloquei aqui para vocês celular, no Brasil, é chamado de telemóvel em Portugal. Mandioca, em São Paulo, chamada de aipim no Rio, macaxeira na Paraíba. Abóbora no Rio de Janeiro, chamada de jerimum na Paraíba. Veja, as variações linguísticas são inúmeras, né? Centenas, talvez milhares entre as regiões. E às vezes dentro da mesma região a própria palavra pode ser chamada de maneiras diferentes, né? Então o que marca aqui é o regionalismo. A segunda é a histórica ou diacrônica. Olha só, como o nome diacrônica já nos deixa entrever, dia é um prefixo, significa através. Crônica vem de cronos, que é tempo, então diacrônica é aquela que varia de acordo com o tempo. Então, como exemplo, eu coloquei aqui para vocês vossa mercê, que depois virou vós-me-cê, e aglutinou-se mais um pouco e virou você. A palavra farmacêutico já foi chamada de boticário. A palavra farmácia já foi chamada de farmácia com PH. Estrangeirismos utilizados lá no século XIX se incorporaram à língua e hoje fazem parte do nosso léxico, como chofé, charme. A variação social ou diastrática, como o próprio nome já diz, social, diastrática vai variar de acordo com os estratos sociais, de acordo com as classes sociais. Ora, as diferentes classes sociais não falam da mesma forma, até porque o acesso à educação é diferenciado. Então, um falante que talvez use nós vai para a praia seja de uma classe que estudou menos favorecida, e alguém que fala nós vamos à praia seja de uma classe um pouco mais favorecida, ou uma classe que tenha maior preocupação com a fala mais formal, né? Temos outro exemplo aqui, usando gíria, né? Um demorou, velho, partiu. Posso substituir por um com certeza iremos. Faz parte da variação social as gírias, os jargões, a forma de falar de pessoas alfabetizadas, de pessoas analfabetas. Lembrando que a variação social é algo que pertence já ao indivíduo, já é inerente a ele, faz parte da sua forma de estar no mundo. Isso é importante porque depois nós temos a variação situacional. Esta não, o mesmo indivíduo ele vai se situar, ele vai se posicionar de maneira diferente diante da língua, a depender da situação discursiva. Ou seja, o mesmo indivíduo vai falar em alguns contextos de forma mais formal e em outros de forma mais informal. Então, talvez falando com meus amigos eu fale, eu estou cansado pra caramba. Falando com alguém que eu não tenho muito contato, eu falo, eu estou muito cansado. Então, essa variação, essa opção entre o formal e o mais informal é algo que o indivíduo faz naturalmente, né? A depender do contexto. Por isso que é situacional. Aqui um exemplo de gíria. João levou um cano da Nicole. Eu posso falar numa situação mais informal. João ficou esperando em vão pela Nicole, numa situação mais formal.
Aqui na situacional entra os diálogos, um bilhete, um discurso de formatura, todas as situações que envolvem a vida, sejam elas mais formais ou mais informais. Você falando com os amigos no bar não vai ser exatamente da forma que você vai falar com o seu professor em sala de aula. E aí nós temos a variação situacional. Então, hoje nós vimos variedades linguísticas, uma matéria super fácil que todo ano é recorrente no Enem. Se vocês gostaram do vídeo, deixem um like, se inscrevam no canal. Até a próxima!